Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e o versículo de número 9. Está escrito assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esta foi uma palavra do apóstolo Pedro aos irmãos da dispersão. E o assunto que dominava aquela oportunidade era que alguns estavam colocando em descrédito a promessa de Deus com relação à vinda de Jesus. Jesus, quando aqui esteve, ele realizou o seu ministério, deixou o ensinamento, orientou os seus discípulos, falou que havia necessidade de ele voltar para o Pai, mas que ele não nos deixaria órfãos, que ele voltaria outra vez. E Jesus disse então: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esta foi a promessa que Jesus fez, que ele, ao ser assunto aos céus, ele voltaria num determinado tempo para buscar o seu povo. Deus abençoe a irmã Helenay Barros. E nós encontramos os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, e eles ouviram também o testemunho dos anjos por ocasião da ascensão de Jesus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo, deixa eu encontrar o versículo. O versículos 9 a 11 está escrito assim: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas. Quem? Jesus. Jesus foi assunto aos céus, elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles, junto dos discípulos, se puseram dois varões vestidos de branco, dois anjos, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, chegará o dia em que ele vai descer para buscar o seu povo. Paulo, falando sobre isto, na primeira epístola aos Tessalonicenses, quando lá também semearam uma dúvida de que só iriam encontrar-se com Jesus e participar com ele na glória aqueles que na ocasião da volta de Jesus estivessem vivos. E os irmãos que começaram a morrer, as pessoas começaram a entristecer-se porque aquele irmão que tão ansiosamente esperava a vinda de Jesus não vai alcançar porque ele morreu, não vai fazer parte. Então Paulo, escrevendo na primeira epístola Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Quem são os demais? Os gentios, os que não servem a Deus, que não o conhecem, que não têm esperança. Mas sabemos que nós temos uma esperança, e a nossa esperança é viva. Não é a esperança que decepciona, é uma esperança viva. Por quê?
se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Então ele explica como é que isso vai acontecer. Depois, no versículo 16, ele diz, porque o mesmo Senhor, olha que os anjos disse, o mesmo Jesus que foi recebido em cima, há de vir. E Paulo está dizendo, o mesmo Senhor, que Senhor é este? Jesus, descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados e juntos seremos arrebatados até aos ares a encontrar com o Senhor. Jesus não virá à terra para buscar o seu povo. Jesus virá nos ares. E o Espírito Santo vai nos levar aos ares, ao encontro com Jesus. Então, o Senhor virá conforme ele prometeu. É promessa de Jesus. Ele disse, voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. E aqui nós encontramos agora, em 2 Pedro, eu li o versículo 9, que diz que o Senhor não retarda a sua promessa, a promessa concernente à vinda do seu Filho, a vinda de Jesus. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas Deus, ele é o quê? Longânimo. Ele tem um ânimo longo. Deus é paciente no sentido de que ele não quer que ninguém se perca, mas senão que todos venham a arrepender-se. Então, este tempo que Deus dá às pessoas é a oportunidade, quando ele manifesta a sua graça e misericórdia, para que as pessoas possam, então, se arrepender, crer em Jesus e estar preparado para encontrá-lo na sua volta. E não perder-se e enfrentar uma eternidade de tormento, longe da presença do Senhor Jesus. Como é que estas pessoas faziam? Aqui neste capítulo 3, nos versículos 3 a seguir, diz assim, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Note que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina e levantarão para si doutores de acordo com as suas próprias concupiscências, e a elas seguirão. Então observe aqui, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus desejos carnais, desordenados e incontroláveis. Deus abençoe a irmã Miriam Gombio. E aqui ele diz, e dizendo, olha o que essas pessoas dizem, onde está a promessa da sua vinda? Como que, a dizer, Jesus não disse que ia voltar? E como que ele não voltou? Será que ele vai voltar mesmo? Olha o que eles dizem aqui. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, querendo dizer o seguinte, que esta promessa da volta de Jesus não vai se realizar. Este era o que as pessoas faziam à época de Pedro. E eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram céus e terra, que foi tirado da água, no meio da água subsiste. Mas que agora, na volta do Senhor, e no final de todas as coisas, ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Mas o que Pedro quis enfatizar aqui, dizendo o seguinte, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para o Senhor Deus, que é eterno e vive na eternidade, não há este tempo cronos, conforme é o nosso tempo, é o tempo cronológico.
e nós ficamos marcando tempo. São segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Esta é a maneira como nós marcamos o tempo. Mas Deus não marca o tempo pelo calendário que nós acompanhamos. O tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo da presença. Então, quando está no tempo exato, Deus manifesta a sua presença. Por isso que está escrito na Escritura que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então não foi um tempo que Deus disse, olha, no ano tal, no milênio tal, eu vou enviar meu Filho. Não, na plenitude dos tempos. E esta plenitude é o quê? É o tempo Kairos, é o tempo da presença de Deus, quando a presença de Deus se manifesta. Então Pedro deixou bem claro aqui que para Deus, tanto faz um dia como 1000 anos. Para ele não tem diferença. É a mesma coisa. Para mim, um dia significa um tempo limitado. 1000 anos para mim significa um tempo que eu jamais vou alcançar. É muitos anos. Mas para Deus não tem essa diferença. E é isso que as pessoas não entendem. E quando eles olham que nós estamos já a pleno século 21, já se passaram 21 séculos, estamos no século 21, 2100 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou, e quase 2100 anos. Morreu e ressuscitou e não retornou ainda para buscar o seu povo. E é isso que as pessoas põem na cabeça e costumam fazer cálculos e se deixam levar pela estupidez da sabedoria humana e começam a colocar estes embaraços na mente, no coração, mas eles não querem ficar sozinhos. Eles querem arrastar as pessoas diante deles. Por isso que diz que eles são escarnecedores, zombadores, e são aqueles que causadores de confusão no meio do povo de Deus. Olha, um ano atrás, eu não sei se 1 ou 2 anos atrás, numa escola bíblica, um determinado senhor, que nomeiam como sendo pastor, mas eu fico na minha dúvida, ele, numa instrução para obreiros do Estado, o que ele fez? Ele falou que Jesus já estava atrasado com relação à sua vinda. Jesus já estava atrasado há mais de 20 anos. E ele começou a fazer uns cálculos lá, de Adão a Abraão, de Abraão não sei a quem, de não sei a quem, e até da morte de Jesus até tal tempo. Então, no cálculo dele, Jesus deveria ter vindo no ano 2000. Como Jesus não veio, ele diz que Jesus está atrasado. E sabe que passagem bíblica ele usou para confirmar isto? A passagem das 10 virgens, que Jesus disse que eram 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não levaram azeite de reserva, só levaram na lamparina, nas suas lâmpadas. Mas as prudentes levaram nas lâmpadas e levaram a reserva. Acabou das loucas o azeite e elas tiveram que ir comprar. Nisto que elas vão comprar, e diz, e tardando o esposo, todas elas adormeceram. Então ele está vendo aqui, ó, tardando o esposo, quer dizer, o esposo não voltou na hora certa. Ele se atrasou para chegar. Então ele estava dizendo que isso fazia-se referência à vinda de Jesus, que já estava atrasado há mais de 20 anos. Isto é uma ignorância, porque a palavra de Deus diz que Deus não marcou dia e hora de Jesus vir. Ele não disse se era depois de 6.000 anos. 2.000 anos para um período, 2.000 anos para o segundo e 2.000 anos para o terceiro. Como Jesus disse, no primeiro dia, no segundo e no terceiro ressuscitarei. Então eles fazem cada período de 2 anos. E aí dá 6.000 anos. Contando o antes e o depois, no ano 2000 aproximadamente, completou-se os 6.000 anos. E aí então o que eles fazem? Dizem que Jesus já está atrasado.
Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tem muitas pessoas que acham que Jesus está demorando. Ele já deveria ter vindo, ele já deveria ter levado os crentes para o céu, ele já deveria ter acabado com esse mundo perturbado. Mas quem é que sabe o tempo de Jesus vir? É só Deus. E quando ele achar que o tempo chegou, ele vai enviar o seu filho. Não vai atrasar e nem adiantar um segundo sequer. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Então nós encontramos aqui o apóstolo Pedro dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrepender-se. Se fosse no pensamento daquele dito Senhor que estava ensinando que Jesus deveria ter voltado no ano 2000, as pessoas que se converteram do ano 2000 para cá, quase 25 anos, não teriam oportunidade de serem arrebatados. Veja como é que isso cabe na cabeça de uma pessoa. Mas são os sábios segundo o mundo, não se contêm com o que diz a palavra de Deus e começam a criar coisas para trazer como que se fosse uma novidade diante do povo, não sabendo eles que isto é uma heresia, é uma aberração, e na mente daqueles que não têm tanta firmeza na fé, coloca dúvida. E as pessoas passam a acreditar desta maneira. Mas se existe uma coisa que nós não devemos ter dúvida de maneira nenhuma, é com relação à volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus prometeu. Ele vai voltar. A vinda dele está próximo de acontecer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o momento, mas a mim não importa saber isso. A mim me importa que eu tenho que estar pronto hoje, porque ele pode vir hoje. E eu preciso estar pronto para ir com ele. Você precisa estar pronto hoje. E não esperar para daqui um mês, um ano, 10 anos, 5 anos, quem sabe, fazer um cálculo aproximado de quando Jesus vai vir. Não, isto aí é uma barca furada. Nós não podemos nos deixar levar por esse estado de coisas. Isso contradiz a palavra de Deus. A volta de Jesus é o evento mais próximo de acontecer. Quando Deus, o Pai, ordenar que ele venha para buscar o seu povo, ele virá do céu para onde ele subiu. Ele veio do céu à terra, fez o seu trabalho, entregou a sua vida como sacrifício, morreu, foi sepultado, ressuscitou, voltou para o céu, está à direita de Deus o Pai, esperando o momento de ele vir outra vez buscar o seu povo. Veja o que o escritor aos Hebreus deixou registrado. Deus abençoe Marcos Rosênio. Hebreus, no capítulo de número 9, está escrito assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez aos que o esperam para salvação. Então, observe aqui, aqueles que desistem da fé, que se deixam levar por estas mentiras diabólicas que estão sendo propaladas em muitos lugares, suscitando dúvida no coração dos fiéis, eles vão pagar por este mal que estão semeando no meio do rebanho do Senhor. Porque o que diz a palavra é: o Senhor não retarda a promessa. Se ela não cumpriu-se, porque não chegou a hora. Quando chegar a hora, não se preocupe. Deus não sofre de amnésia, não. Promete uma coisa e esquece que prometeu. Não. Deus não tem isso, não. As coisas com Deus são certas e verdadeiras. E ele cumprirá esta promessa do seu Filho. Portanto, nós temos que aguardar
e estarmos de prontidão para a vinda de Jesus. Como nós. A certa vez, alguém disse o seguinte: quando eu me devo preparar para a vinda de Jesus? E a pessoa respondeu a ele com uma outra pergunta: que dia você vai morrer? Você sabe o dia da sua morte? Eu disse: não. Então, se você não sabe o dia da sua morte e ficar esperando para se preparar, você pode morrer sem estar preparado. Então, o que fazer? Como você não sabe o dia que vai morrer, esteja preparado hoje. Porque se você morrer, você não está perdido, você está preparado. Assim sou eu, assim é você. Nós estamos salvos por Cristo. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. É o maior desejo e alegria do nosso coração. É deixar este mundo mal e ir ao encontro do Senhor. Desfrutar com Ele a eternidade. Ver o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, que não subiu ao coração humano. Mas naquele dia será revelado. Mas isto só acontecerá depois da vinda de Jesus. Ele vem, leva os seus e nos leva para a sua presença. Então eu tenho que estar pronto hoje, agora. Porque Jesus pode vir agora, ou eu posso morrer agora. E se eu morrer duvidando da promessa de Deus, como é que vai ficar a minha situação? Então eu tenho que morrer crendo. Para Deus diz: todos estes tiveram a promessa de Deus, morreram sem terem alcançado as promessas. Mas diz: mas crendo, vendo-as de longe, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É o que nós somos aqui. Estamos em direção a Canaã celestial. Mas está aqui: alguns estão fazendo um cavalo de batalha para suscitar dúvidas se Jesus volta ou se Jesus não volta. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa dele é fiel e verdadeira, é segura, é uma palavra digna de aceitação. Então está escrito, eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Está na Bíblia, está no coração dos salvos. E aqui está: o Senhor não retarda a sua promessa. Você precisa continuar crendo na promessa da volta gloriosa de Jesus. Eu e você precisamos estar preparados. Nós não podemos descuidar, não podemos brincar, não podemos fazer de conta. Este é um assunto sério, é uma questão de vida e morte. E eu preciso estar atento para não atrair a morte, mas para receber esta vida que Deus nos prometeu, vida eterna, que nós vamos desfrutar na glória. Porém, a promessa de Deus deve estar bem viva dentro do meu e do teu coração. Jesus breve virá. Jesus voltará outra vez, conforme prometeu. Tudo isto vai cumprir-se no tempo e no modo de Deus. Não de acordo com a minha especulação ou com a tua especulação. Não. Isto é um assunto que não cabe a nós. Cabe a Deus. A nós cabe estar pronto, preparado e crendo. E não deixando a dúvida entrar no coração. Pensa sobre isto. Reflita. Será que alguma vez você colocou em dúvida a promessa da volta de Jesus? Se isto aconteceu, refaça a tua confissão de fé hoje. Torna-te convicto em Deus, à luz da palavra. Volte a crer na promessa. Jesus prometeu, ele virá outra vez e nos levará. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós precisamos esperá-lo para hoje, para agora, não para amanhã. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos